Olá, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre o sociólogo Max Weber. O Max Weber, ele nasceu no dia 21 de abril de 1864, na Alemanha. Foi o primogênito de 8 filhos. Pelo lado materno, teve uma criação forte protestante. O pai foi jurista e político e mudou-se para Berlim com a família em 1869. Entrou na Faculdade de Direito de Heidelberg em 1882, mas interrompeu seus estudos em 1883 para entrar em serviço militar. Prestou serviço militar em Estraburgo, retornando à atividade estudantil um ano seguinte e formou-se em 1888. Nos Estados Unidos em 1905, uma experiência que marcaria sua formação intelectual. Durante a Primeira Guerra Mundial, ocupou o posto de capitão do exército alemão, encarregado de administrar 9 hospitais de Viena em 1918. Participou da assinatura do Tratado de Versalhes, em 1920. Suas maiores obras foram A Estética Protestante e o Espírito Capitalista, A Economia e a Sociedade e a Política, como ofício e vocação. Então vamos ver um pouquinho sobre o Max Weber. O Max Weber foi um acadêmico, foi um jurista, foi um sociólogo e filósofo, e vai trazer um novo método científico para estudar a sociedade. A gente vai comparar com Marx e Durkheim, e a gente vai ver que eles pensam completamente diferentes, né? Inclusive a gente tem que comparar para a gente entender a obra dele. Ele estuda o capitalismo, né, nesse momento onde está surgindo a sociologia, onde está a Alemanha está passando por esse turbilhão de coisas que está acontecendo, por esse turbilhão de novidades, né? E a pergunta, né, que a gente tem que se fazer é por que estudar os alemães, os filósofos alemães, os sociólogos alemães que surge no século XIX, no século XX, porque se a gente for ver, a gente só está estudando os alemães, né? É porque a Alemanha ela é propícia a ter filósofos e sociólogos, porque a Alemanha está vivendo um período de transformação. Logo, os filósofos e sociólogos eles vão discutir muito a sociedade. A Alemanha ela vive um período de forte industrialização. Inclusive, Marx ele falava que tinha muita chance da primeira revolta socialista ser lá, porque o capitalismo ele já estava muito forte, ele já estava muito avançado. E em 1871, a Alemanha ela se tornou um império alemão. E Weber ele vai pensar muito além, ele vai pensar muito além do seu tempo, até mesmo porque ele foi diretor de um hospital militar durante a guerra. E ser diretor de um hospital militar durante a guerra é muito complexo. Ele também participou da assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. Ele, inclusive, morreu em 1920, mas ele participou. E foi consultor dos políticos alemães. E após a guerra, a Alemanha virou uma república. E o Max Weber, no meio disso tudo, ajudou os políticos, né? Ele foi consultor dos políticos alemães durante o Tratado de Versalhes. Isso mostra que ele não foi só um filósofo, ele não foi só um sociólogo, ele também foi um diplomata. E é nesse contexto que a gente vai estudar a obra dele. Então, sem mais delongas, vamos ver a obra, né? O que ele trouxe para a sociedade como sociólogo, o que ele propõe para a gente estudar na sociedade, a obra de Max Weber. Então vamos lá. Para a gente estudar
o que o Weber pensava, o que Max Weber pensava, a gente vai comparar com o que o Durkheim pensava. Porque se a gente for olhar, os dois, eles vão pensar coisas completamente diferentes. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, é uma bifurcação. O Weber pensa indo para uma direção, e o Durkheim pensa indo para outra direção. Os dois não vão pensar igual. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente lembra o que o Durkheim pensa. O Durkheim, ele vai pensar que é o seguinte, o Durkheim, ele vai pensar que a gente tem que isolar o fato social. Ele vai pensar que para a gente estudar um objeto, a gente vai ter que transformar ele numa coisa. A gente vai ter que isolar ele. A gente não pode se aproximar do objeto. O Max Weber, por sua vez, ele vai falar assim que a gente não pode se isolar o objeto, que a gente não consegue, não tem como ser imparcial. Ele vai falar assim, olha, como que eu vou ser imparcial se eu vivo o objeto? Ele vai falar isso, não tem como eu ser imparcial. Então, o Durkheim ele vai falar assim, você tem que ser completamente imparcial, e o Weber vai falar assim, eu não consigo ser imparcial, não tem jeito de eu ser imparcial. Os dois, eles não vão se chocar, os dois não vão concordar. Então, olha aqui, só pra gente já ter uma noção, Para Durkheim, estudar a sociedade precisa de imparcialidade. Fatos sociais têm que ser tratados como coisas, e quando tratamos o objeto como coisa, a gente consegue se distanciar. Então, você tem que se manter afastado, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo, professora. Vamos supor que eu seja, vamos supor que eu seja católica e eu tenho que estudar a religião Umbanda. Para Durkheim, eu vou ter que me abster completamente da minha religião católica para que eu consiga fazer, dar o melhor estudo possível para a religião Umbanda. Weber vai falar o seguinte: é impossível. É impossível você se abster da sua religião para que você consiga estudar a religião Umbanda. Para Weber, nós estamos inseridos na sociedade e somos todos dotados de gostos, intenções, prazeres, e nós não conseguimos ser imparciais. Segundo Weber, nós não conseguimos ser imparciais. Segundo Weber, eu vou estudar um objeto com o meu olhar. Eu não vou conseguir me distanciar do objeto. Então, mais uma vez aqui, o Weber vai se distanciar do Durkheim. Por quê? O Durkheim, ele vai falar que é a sociedade que molda o homem, que o homem ele vai crescer de acordo com os moldes da sociedade. E a gente discutiu isso também dentro da sala de aula. E o Weber ele vai falar que não, que é o homem que molda a sociedade, que é o homem que vai fazer com que a sociedade seja construída, que ele vai falar que é a vontade do homem que constrói a sociedade. Ah, professor, então você está falando que o Weber está mais próximo então do Marx. Não, o Marx ele vai falar sobre o materialismo, não tem nada a ver com o Weber também. O Weber também não vai de acordo com Marx. O Weber ele vai falar que são as vontades humanas que constroem a sociedade. Então, olha, o Durkheim ele vai falar assim, por exemplo, olha, o bebê nasce, o bebê ele vai ver que ele vai ter que se adequar às normas sociais. Ele vai ver que ele vai ter que se vestir de acordo com a sociedade. Ele vai ver que ele vai ter que fazer tudo de acordo com a sociedade. Diferentemente do Weber, que vai falar que não, que o Weber ele vai falar que é o homem que muda a sociedade, que é o homem que transforma a sociedade. Tá vendo a diferença? Ele vai falar que é o homem que constrói a sociedade. Então, mais uma vez, os dois se distanciam. Diferente de Durkheim, que acreditava que as ações humanas, vamos lá, diferente de Durkheim, que acreditava que as ações humanas aconteciam de forma natural, porque Durkheim falava que os homens
homens, eles vão construir, né, eles vão entrar de forma natural na sociedade. Weber vai defender que é a ideia que nós, seres humanos, que guiamos a sociedade, através das ações sociais. Então, ele vai falar que é o homem que guia a sociedade, que é o homem que transforma a sociedade. Vamos lá. O Durkheim, ele vai falar que é a sociedade que transforma o homem. O Weber vai falar que não. O Weber vai falar que é o homem que transforma a sociedade. Então, ele vai chamar isso de ação social. Ele vai falar que a gente tem que estudar as ações sociais do homem. Porque já que é o homem que transforma a sociedade, tem que estudar são as ações do homem. E o homem, ele vai ter 4 ações sociais. São 2 ações sociais irracionais e 2 ações sociais racionais. A ação social irracional, a primeira que a gente vai ver, é a afetiva. A afetiva, ela pode ser tanto pelo amor quanto pelo ódio. Ela vai ser uma coisa de sentimento. A afetiva, a ação irracional afetiva, ela vai ser uma coisa de sentimento. Você vai agir porque você tem sentimento. Eu tenho a ação também social irracional tradicional. A tradicional são ações que a gente faz no dia a dia, a gente faz por costume. Por exemplo, eu bebo água. Eu bebo água por tradição. Eu bebo água sem perceber que eu estou bebendo água. Ou então, eu simplesmente levanto. Eu levanto. Ou então eu tomo banho. Ou então simplesmente eu levanto, boto o uniforme, levanto, tomo banho, coloco o uniforme e vou para a escola. São coisas que eu faço porque eu tenho o costume de fazer. Eu levanto, pego o elevador, desço e dou bom dia pro porteiro. Por que eu fiz isso? Porque eu faço isso todas as manhãs. É costume, é tradição, é tradicional. Essas são ações irracionais, eu faço sem pensar. Eu tenho agora a ação racional com relação a fins. São ações que eu faço buscando ganhar algo em troca. Por exemplo, eu estudo para o vestibular porque eu quero passar. Eu trabalho todos os dias porque eu preciso pagar as minhas contas. Eu trabalho todos os dias porque no final do mês eu preciso ganhar um salário para pagar as minhas contas. Entende? Essas ações sociais, racionais com relação a fim, eu faço intencionalmente. E eu faço porque eu preciso, no final, ganhar alguma coisa com isso. As ações sociais racionais movidas por valores são ações que eu realizo porque eu acho correto, porque eu tenho valores dentro de mim. Pode ser valores morais, religiosos, éticos, políticos, mas eu realizo porque existem valores que me fazem realizar de uma determinada forma. Agora a gente vai falar sobre o tipo ideal de Max Weber. Professor, o que é esse tipo ideal? Tipo ideal é um método utilizado por Weber para estudar a sociedade. Ele vai falar que para o pesquisador desenvolver esse tipo ideal, ele é usado para o pesquisador desenvolver sua pesquisa. Esse tipo ideal já está ligado à mente do pesquisador, porque todo pesquisador ele já possui uma carga de conhecimento sobre determinado assunto. Ele já conhece um assunto que ele vai aprofundar. E o assunto está ligado aos desejos do pesquisador, porque teoricamente ninguém vai estudar uma coisa que não quer estudar. Quando você vai procurar um objeto para sua pesquisa, você já vai procurar um objeto que você quer estudar. Weber fala que você tem que estudar o que você tem desejo de estudar, que você vai estudar o que você quer estudar. Por exemplo, eu gosto muito de estudar mulheres. Professora, então por que você está me mostrando a Inglaterra? Porque é o seguinte, o meu objeto de estudo é as mulheres, mas são as mulheres inglesas. Mas eu gosto de estudar as mulheres inglesas que foram casadas com Henrique VIII. Então, para quem não sabe, Henrique VIII teve 6 mulheres. E aí, qual que é o objeto de estudo aqui? O objeto de estudo é saber como que foi o
papel dessas mulheres no reinado dele, como que foi a força que ele teve com essas mulheres, qual foi o momento que ele desfez essas mulheres, como que essas mulheres chegaram ao trono, como que essas mulheres saíram do trono, e não foi só essas mulheres, mas qual que é o papel das rainhas da Inglaterra e como que é o papel da monarquia na vida delas, como que essas mulheres passaram pela monarquia. Então eu gosto de estudar o papel das mulheres na monarquia absolutista inglesa. Tá vendo a diferença? Olha o meu objeto de estudo. Então ele vai falar que a gente vai estudar o que a gente gosta de estudar. E esse é um método do tipo ideal. E por ser um tipo ideal, esse é um tipo ideal para quem? Para você, que é um pesquisador. O tipo ideal, você pega algo que você precisa estudar e coloca sempre em pares, que vocês diferenciam. Então vamos lá. Vamos tentar identificar o tipo ideal de pares. A gente vai tentar identificar socialmente o tipo ideal de pares e vamos tentar estudar a sociedade pelos tipos de pares. Eu tenho aqui um par e outro par. Eu tenho meus pares. No meu primeiro par, eu tenho o Luís XIV, que falou: o Estado sou eu, e eu tenho a Maria Antonieta. Os dois nem foram casados, inclusive porque a Maria Antonieta foi casada com o Luís XVI. Os dois viveram em épocas diferentes, eles viveram com 80 anos de diferença na história. Mas como que eu consigo identificar que os dois são nobres? Eu consigo identificar que os dois são nobres por quê? E que eles viveram na mesma sociedade, inclusive. Porque os dois são franceses, pela forma que ela segura a saia dela, pela postura deles, pelos costumes. Os dois moraram no Palácio de Versalhes. Por mais que ela tenha pedido para construir uma casa para ela, mesmo assim Versalhes, né? Então, ela foi rainha, ele foi rei. Então, eu consigo identificar o tipo ideal de nobreza. Do outro lado, a gente já vai ter os sans-culottes. O tipo ideal de sans-culottes eram trabalhadores urbanos, artesãos. Do outro lado, a gente também vai ter os sans-culottes. Os sans-culottes viviam em bairros afastados de Paris. Significava sem calças, usavam calças nas canelas, atuavam como jacobinos, eram do terceiro estado. Se a gente for, usavam gorros vermelhos, calças listradas. Como eles andavam com os jacobinos, eles lutavam por causas das classes deles. Se a gente for olhar, é uma forma perfeita de trabalhar em pares, porque vai trabalhar a sociedade, vai trabalhar a nobreza e o povo trabalhador. A gente não precisa só trabalhar com esses tipos de pares, com o tipo ideal de sans-culotte e nobreza. A gente também pode trabalhar utilizando, por exemplo, pares como pobres e ricos, bairros nobres e bairros operários, vestimentas rurais e vestimentas urbanas, entre outros. Essa forma de trabalhar em pares de Max Weber bate de frente com a generalização e com Durkheim, que fala que a gente tem que se afastar dos fatos sociais. E dessa forma, a gente se aproxima do nosso objeto de estudo. E dessa forma, a gente também vê que não é um fim, mas é um método para você fazer uma organização nos seus estudos. Então, essa é a forma que Max Weber utiliza para estudar e para mostrar como são os métodos de estudo de um pesquisador.